Meus amados irmãos, queria convidá-los a lermos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e vamos ler este texto que fala sobre uma parábola que, a princípio, é uma parábola muito conhecida, mas que te traz uma revelação da parte de Jesus sobre 4 tipos de pessoas que a humanidade é dividida em relação ao Evangelho. E nós vamos meditar um pouco, embora eu vá tentar falar apenas do primeiro tópico dessa mensagem, porque quero transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração a você que talvez esteja aqui nessa noite, que ainda não tenha tomado uma decisão ao lado de Jesus, ou talvez você que nos ouve através da internet e assiste através da internet. Deus tem uma palavra para ti nessa noite. Então, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 3, e vamos ler até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, 30, outros 60 e outros 100. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem do Evangelho é a preciosa semente que tem sido semeada sobre a terra. O Evangelho, segundo as Escrituras, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há outro meio para trazer salvação às pessoas, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. E o Evangelho é a boa nova que anuncia o perdão de Deus, o amor de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que veio resgatar a humanidade. Embora esta semente, a mensagem, ela seja de alta qualidade, com um poder germinador excepcional, em alguns casos,
ela tem vindo a encontrar dificuldades de um crescimento saudável por causa do tipo da terra, que é o coração humano. Jesus falou por parábola. A mensagem dele era que algumas pessoas ouviam, mas os seus corações não estavam inclinados a dar ouvidos à sua palavra. É como se nós disséssemos aqui no nosso ditado, que ouviu de mau grado. Ouviu de mau grado, ou seja, não teve aquele interesse por ouvir a palavra de Deus. E depois ele faz uma revelação muito séria, e eu quero deter apenas nessa parte, porque, embora temos aqui 4 tipos de solo que representam os corações, eu gostaria de falar apenas do primeiro, embora eu vou tentar também dar aqui fazer um ligeiro comentário a respeito das outras 3 pessoas ou 3 tipos de coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, e como semente, ela é especial, única e poderosa. Essa palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar a pessoa e discernir e separar juntas em medula a alma e o espírito. Ela prescruta o ser humano. Diante da palavra de Deus, a pessoa é revelada, a pessoa é descoberta, a pessoa fica transparente diante da palavra de Deus para reconhecer quem é e saber das suas falhas, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus pecados. Então, diante da palavra de Deus, não há ninguém que não se dobra no sentido de reconhecer. Não quer dizer que essa pessoa sai por aí confessando. Eu descobri que eu sou realmente um pecador. Mas ela sabe, porque a palavra de Deus revela o estado da pessoa. E essa palavra é poderosa para trazer esse discernimento e separar esta alma do espírito e juntas de medula. Mesmo assim, mesmo sendo ela poderosa, Jesus revelou aos seus discípulos que a mensagem do Evangelho, em se tratando da semente lançada na terra, encontraria dificuldades em obter os resultados espirituais desejados, não por causa da semente, por causa da palavra, mas pela realidade dos terrenos, os corações endurecidos. Jesus disse, e através dessa palavra, que explicar que, embora a palavra de Deus, o Evangelho, seja o poder de Deus para a salvação da pessoa, algumas pessoas não iriam aceitar essa palavra seria ineficaz na vida dela, não pelo problema da palavra, mas por causa do coração da pessoa. E ele vai explicar que havia, para além disso, uma situação que gera essa dificuldade de germinação da palavra, dessa semente, e é sobre isso que eu gostaria de falar, porque ele vai dizer que quando ele fala da parábola, ele apresenta um inimigo, que ele intitula como um pássaro que come as sementes e cai à beira do caminho, ou junto ao caminho, que ele está referindo a Satanás, e ele vai falar que Satanás tem uma ação positiva, no sentido de impedir as pessoas de ouvir a palavra de Deus. É uma situação ativa da parte dele, que trabalha para impedir que as pessoas creiam na verdade. Por isso, enquanto ele tenta destruir a oportunidade das pessoas acreditar na verdade, ele semeia a mentira, para que as pessoas creiam na mentira e rejeitem a verdade. Então, é o inimigo número 1 de Deus, é o inimigo da humanidade, é Satanás. Ele tem uma ação poderosa para tentar impedir as pessoas. Nessa passagem bíblica, nós temos aí o retrato da humanidade, cujos corações estão representados por 4 tipos de solo. Mas, nessa noite, vou procurar falar apenas desta primeira parte, que é da semente que caiu à beira do caminho. O diabo tem conseguido impedir que a palavra chegue ao coração de muitas pessoas. Jesus disse que, quando o semeador saiu a semear, ele lançou a semente, e essa semente caiu em 4 tipos de terrenos, 4 tipos de solo. O primeiro, nós vimos que caiu junto ao caminho, e a segunda semente, é como se ele tivesse lançado a semente, o Evangelho é lançado no mundo, e ele apanha vários tipos de terreno, aonde a semente vai cair. E alguma parte dessa semente
na parábola que Jesus contou, que era uma forma de ilustrar o que ele estava falando no sentido espiritual, diz que parte dessa semente caiu junto ao caminho. Outra caiu sobre uma pedra, uma rocha, uma pedra. E a terceira parte da semente caiu sobre uma área que era cheia de espinhos e abrolhos. E outra caiu numa terra fertilizada, uma terra preparada, uma terra boa, e também produziu. 3 dessas sementes chegaram a germinar. Uma somente não conseguiu germinar. E é sobre essa que não conseguiu germinar que eu gostaria de falar nessa noite. Jesus explicou que essa semente que caiu junto ao caminho, no versículo 15, ele diz que os que estão junto do caminho, explicando aos seus discípulos do que se tratava a sua parábola, ele diz, são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido a palavra, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações, para que eles não creiam, para que eles não se convertam. Então existe uma força muito grande da parte de Satanás, um interesse muito grande para impedir as pessoas de acreditar no Evangelho, de aceitar o Evangelho. Enquanto que as outras 3 sementes, as outras 3 partes da semente caíram numa terra, ele diz que uma caiu sobre a rocha, e ela até cresceu, e ele explicou quem era. São pessoas, por exemplo, que quando ouvem a palavra até ficam alegres de ouvir a mensagem, a palavra, e se alegram e ficam até animados. Eu agora encontrei a verdade, mas daqui a pouco acontece o sol raia sobre a vida dessa pessoa, e Jesus falou que são algumas tribulações, algumas perseguições, algumas rejeições, e imediatamente a pessoa morre. É como aquela semente que nasceu sobre a pedra, mas como tinha pouca terra, não deu para a raiz aprofundar, então o calor do sol matou aquela planta, porque ela não tinha raiz, não tinha profundidade. E eu estava lembrando, embora eu não goste de falar, não é essa a minha intenção, falar sobre este assunto, mas eu lembro que quando eu me converti ao Senhor Jesus, a semelhança de muitas pessoas também acontece isso, eu tive algumas pessoas que resistiram firmemente quanto à minha decisão de aceitar a Jesus. E algumas achavam que eu estava ficando maluco, e alguns amigos disseram, a partir de hoje, não sou mais seu amigo. E se você agora entrou para essas coisas, começar a acreditar nas coisas, então a partir de hoje não sou mais seu amigo. E teve um que viajei longe para encontrar com ele, fiquei alegre quando ele fez uma festa comigo, e quando eu disse a ele que agora eu era crente em Jesus Cristo, ele disse, então a partir de hoje, você não é mais meu amigo. E muitas pessoas, como algumas pessoas da família, irmãos que bateram a porta na minha cara, irmãos que não entravam na minha casa, irmãos consanguíneos, porque eu era crente. Tudo isso, estou falando de alguma coisa que acontece comigo, mas aconteceu com tantas pessoas, e acontece com tantas pessoas, que algumas pessoas resistem à sua decisão, e essas pessoas, se elas não estiverem aprofundadas em Cristo, não estiverem mesmo agarradas com o Senhor, vindo essas provações, vindo esse calor, essa tribulação, eles desistem. O marido ameaça a mulher e diz, então, a partir de agora, você vai ser crente, eu agora vou fazer um monte de coisa. O diabo diz no ouvido do marido, diz assim, você agora começa a aprontar todas para ela deixar de ir para a igreja, porque ela vai, se você fizer isso, ela vai ver que ela está errada, ela vai deixar, e você vai dizer, agora você vai para lá e eu agora vou virar o pior marido que puder. Se não bebia, passa a beber, se não fumava, passa a fumar, não saía de noite, sai, dorme fora, chega tarde, eu estou no trabalho, arruma um monte de pretensão para a mulher ver se ela desiste se viu o Senhor. E algumas pessoas, como o diabo tem esse poder de articular, de fazer, algumas pessoas deixam. Algumas pessoas dizem, eu aceitei, mas há uma pressão muito grande, o meu marido não quer, minha mulher agora diz que não, minha mulher... ela diz que se eu for para a igreja, ela vai fazer e acontecer. Então, começa aquela pressão, e algumas pessoas, por não terem a raiz, não estar aprofundado, ela desiste. E Jesus falou que essas pessoas, acontecem com muitas pessoas, a família desertam, diz, agora, a partir de agora, você não vai ser mais meu filho, eu tinha um plano com você na minha empresa, você ia assumir a direção da empresa, agora não vou mais colocar, porque você agora já ficou maluco, daqui a pouco você vai pegar o dinheiro todo da empresa, vai levar para aquela igreja para dar ao pastor. Você agora mudou, agora você ficou agora maluco.
E a partir de agora acabou, não tem mais coisa, porque vocês agora estão fazendo tudo. E outra coisa, vou cortar tudo, vou fazer, um monte de pressão. E algumas pessoas, como não estão arraizadas em Cristo Jesus, não aprofundou a sua fé, não teve um relacionamento com o Senhor, não estavam dispostos mesmo a criar raízes, essas pessoas param pelo meio do caminho. E muitas pessoas aconteceram isso. Há muitas pessoas que aceitam até alegre, e quem falou foi Jesus, e nós já vimos também acontecer. Todos nós temos conhecimento de casos assim, pessoas que naquele calor da pressão, desistem de caminhar. Mas Jesus, e é isso que eu quero falar nessa noite, é que dentre essas três, para mim, a que mais difícil e que deveria haver um grande alerta para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, aquelas pessoas que estão ainda com o coração preso, é entender que existe um que tem o maior interesse e que faz de tudo para roubar a palavra de Deus, para que você não seja salvo, para que você passe dessa vida para a eternidade e seja condenado eternamente. Ele rouba a palavra. Jesus diz que a semente caiu na beira do caminho, era aquelas pessoas que ouvem a palavra, e a palavra, antes dela criar raiz no seu coração, o diabo vem e rouba a palavra. E começa a colocar no ouvido das pessoas, diz, olha, você vai acreditar nessa mentira? Você vai acreditar nisso? Você já pensou que você pode perder os seus amigos? Você já pensou que você pode perder, você chegar no seu trabalho? Só você que lá no trabalho, que agora vai chegar lá no seu trabalho e vai dizer, agora eu sou no Fábio. Você já pensou que o seu patrão pode te mandar embora? Aquele carro que você almejava, pode ser que agora você vai perder aquela oportunidade por causa agora de entregar sua vida, de passar aí para a igreja. Você não vai mais fazer certas coisas, que vai haver um bloqueio. E a pessoa fica assim e diz, epa, realmente, essas pessoas não chegam nem a dar um passo de fé, porque o diabo rouba a palavra antes que ela nasça no seu coração, aquela esperança, aquela certeza, aquela convicção de nova vida, desejo de salvação, desejo de mudança, uma alegria de se pertencer ao Senhor, porque o diabo trabalha e tentando tirar aquela palavra do coração, a palavra que é semeada, quando as pessoas pregam o Evangelho, quando a família fala, quando os crentes falam a palavra de Deus, as pessoas vão com todo amor, com todo carinho, falando na intenção de levar uma mensagem para que a pessoa possa ouvir aquela palavra e ser transformado, liberto, salvo. O diabo logo se põe à frente e diz, não, ouça, vai acreditar na mentira? Quem é que já voltou aqui para dizer que isso é verdade? Quem é que pode provar isso? E começa a colocar, e vai roubando as palavras. E essa pessoa, Jesus diz que ela não chega nem a aceitar. Ouve várias vezes. Parece que o ouvido é furado, entra de um lado e sai do outro. Mas é o diabo que trabalha impedindo essa pessoa de aceitar a palavra de Deus. E o coração dessa pessoa está tão endurecido que a semente bate e pula para o outro lado, não fica parado. Pode chover, pode fazer tudo, mas ela não nasce porque ela está fora da terra. E Jesus falou que quem faz isso é o diabo, na tentativa de impedir as pessoas de aceitar a palavra. Ele diz, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão anunciar o Evangelho, vocês vão semear essa palavra, mas algumas pessoas, o diabo não vai deixar que elas ouçam a palavra. O coração delas está tão fechado que o diabo vai roubar, vai cair no meio do caminho. A semente vai cair no meio do caminho e o passarinho vai comer. E eu lembrei, e até anotei aqui um texto bíblico, quando estava pensando nisso, que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, há uma passagem, nós conhecemos, nós da igreja já conhecemos, diz que Paulo e Barnabé foram pregar o Evangelho e chegaram num lugar, numa cidade, e lá havia um homem que era um procônsul da terra, da cidade, e aquele homem tinha a maior vontade ouvindo a pregação do Evangelho, o Espírito Santo tocou no coração dele, ele teve vontade de ouvir a palavra, deu aquele desejo de ouvir, ele queria ouvir a palavra, mas logo o diabo colocou lá o seu mensageiro
para poder tentar impedir dele ouvir a palavra de Deus. Está em Atos capítulo 13, versículo 4 a 8, e eu vou ler, para que os irmãos ouçam. Atos capítulo 13, versículo 4 a 8. Diz que Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, ouça bem isso, eles começaram a semear, pegavam a semente e começaram a lançar a semente. E quando eles fizeram isso, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. Sinagoga, hoje o presbítero Isaac deu aula aqui de manhã, na escola dominical, estava explicando que por causa do surgimento da sinagoga, era uma casa de culto dos judeus. E muitas daquelas pessoas estavam ali, até tinham pensamentos religiosos. Estavam ali para ouvir, mas Paulo começou a pregar. E lá tinha um homem chamado Sérgio Marcos, que era um procônsul daquele lugar. Então diz que eles começaram a pregar a palavra de Deus naquela sinagoga, e eles tinham João Marcos, versículo 5 diz, para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha e chegaram a uma cidade de Pafos. Aí encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo, esse falso profeta, era amigo de um homem que era o procônsul chamado Sérgio Paulo. Este Sérgio Paulo, que era o governador ali daquela ilha, era um homem muito inteligente, e até porque estava ali assumindo aquele governo, naquele período romano, certamente porque era uma pessoa que tinha mesmo muita influência. Mas só que este homem, quando ouviu falar da palavra de Deus, ouviu falar de Jesus, ouviu que os apóstolos estavam falando, os missionários a pregar a palavra de Deus, ele queria ouvir a palavra e mandou chamá-los. Diz que mandou chamar porque ele queria ouvir a palavra de Deus, e o versículo 8 diz que esse mágico, Elimas, que era o nome dele traduzido no grego, esse falso profeta, ele fazia de tudo para que o governador não aceitasse a fé cristã, para que ele não desse ouvido à palavra de Deus. Ou seja, os apóstolos iam falar e ele diz, não, você não vai ouvir, não é assim, não vai ouvir, não dê crédito a isso. Como pode um homem inteligente como você, uma pessoa com a sua posição, você já pensou como é que você vai se reportar diante do imperador, dizendo que agora você aceitou a fé? A fé crê num homem que Paulo e Barnabé pregam, diz que esteve morto e que agora vive. Você vai crer nessas coisas, você é um homem tão inteligente, um homem culto, um homem que estudou, um homem que tem uma posição social tão elevada, agora vai deixar para crer numa coisa dessa que ninguém pode provar isso, esse homem está dizendo isso, e fazia de tudo para tentar impedir que o procônsul, esse governador, ouvisse a palavra de Deus. E quem fazia isso era um homem, mas por trás deste homem estava Satanás, na palavra que Jesus falou, que Satanás roubava a palavra que era lançada. Toda palavra que era dita para que ele pudesse aceitar a verdade, para que ele pudesse ser salvo, para que ele pudesse ser transformado pelo poder de Deus. Aquele homem tinha sede dentro dele, tinha desejo de ser transformado, ele sabia que a vida dele não estava bem, embora tivesse uma posição social, embora tivesse assumindo um posto ali como político, um governo, tivesse ali todos os recursos humanos, mas ele tinha falta de Deus, porque nada substitui a presença de Deus na nossa vida. As pessoas podem procurar tudo, podem adquirir tudo, mas se não tiver Jesus, não tem nada, porque nós fomos criados para ter comunhão com Deus, para adorar a Deus, para viver com Deus. E o diabo diz, não, você pode viver alheio a isso, você pode passar a parte, você pode satisfazer essa necessidade que você tem de felicidade, esse desejo que você tem de viver em paz, de gozar uma vida alegre, feliz com a sua família, você pode conseguir isso através do dinheiro. Se você investir nos seus bens materiais, se você adquirir bens materiais, se você procurar mudar a sua vida, trocar de casa, trocar de carro, se você fazer um estilo de vida diferente, você pode encontrar a felicidade. Você pode pegar esses cruzeiros aqui, viajar pelo mundo afora, você vai ver que a felicidade vai te acompanhar. E as pessoas estão se matando. Pessoas com dinheiro, pessoas ricas, pessoas estão suicidando. Quando nós lemos a história de tantos nomes das celebridades, pessoas que se mataram, pessoas com tanto dinheiro, com tanto recurso, não eram felizes. Porque nada pode substituir, repito,
a presença de Deus na nossa vida. E o diabo diz, não, você pode fazer. Você pode fazer. Quando os adolescentes, e vou dizer adolescente, e agora até já marmanjo já faz isso, mas geralmente são mais, a classe mais atingida são os adolescentes que estão numa fase de descoberta. O diabo usa as pessoas para dizer assim, olha, você usa aqui a droga, você usa isso que você vai ver, você vai ter uma dimensão diferente, você vai conhecer coisas diferentes, você vai experimentar uma tranquilidade, você vai viajar, você vai fazer uma viagem no espaço, você vai ficar numa nice. Você experimenta, isso não vai fazer mal nenhum, isso é só, você faz assim, você começa um pouquinho, não põe muito. E você tem domínio sobre você consegue fazer isso, e muitos desses adolescentes, com esse desejo de conhecer, de conhecimento, de querer viver, de querer experimentar coisas novas, porque os amigos, colegas, as pessoas fazem, então não querem ser rejeitados, não querem estar fora do espaço, querem fazer parte, querem se agrupar aquelas pessoas, querem ser aceitos. Aí o que eles fazem? Vão lá, caem na cilada do diabo e começam a experimentar. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e depois muitas dessas pessoas, para além de ficarem escravizadas pelo vício, muitas dessas pessoas já morreram, contraíram vários tipos de doenças, morreram, outros estão presos, outros já partiram para a eternidade sem Deus, e outros estão andando, vagueando pelas ruas, como se fossem animais, como se fossem bichos. Porque Satanás roubou dessas pessoas a liberdade que elas tinham em Cristo Jesus, enquanto que elas podiam abrir o seu coração, entregar o seu coração para Jesus, para que Jesus pudesse fazer morada e mudar a vida delas e dar alegria em meio às tribulações, em meio às aflições, aos problemas e dificuldades. Nós não precisamos de nada, não precisamos do álcool, não precisamos das drogas, não precisamos dos vícios para ter felicidade, porque Jesus satisfaz o crente. Mas o diabo engana as pessoas, faz com que as pessoas acreditem nessa mentira. E eles vão, e muitas pessoas dizem, não, eu sou forte. Eu vou, mas eu não vou me entregar assim. Eu tenho controle, eu sei dizer não. Eu vou fazer um pouquinho só, mas eu tenho controle. Eu já tenho experiência, eu já tenho 12 anos, já sou experiente. 12 anos já é experiente. Ouça, não acredite na mentira de Satanás. Porque o que ele quer é destruir a sua vida. O que ele quer é destruir a sua felicidade. O que ele quer é destruir a sua história. Ele quer fazer de você um lixo espiritual. Ele quer matar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Muitas pessoas... Eu lembro que quando eu saí de casa com 15 anos de idade e fui morar numa... Nós chamávamos República, né, que havia várias pessoas comigo, moravam mais 7 pessoas. Eu cheguei por último, eu era o 8º. E eram todos eles homens adultos, só eu era de menor. Porque naquela época... A gente era assim um pouco meio maluco e saía de casa. Eu saí de casa com 15 anos, fui embora de casa. Achava que era um homem já formado, porque 15 anos já achava que era mesmo um homem. Fiz algumas coisas erradas, mas tinha uns colegas que naquela época da ditadura, falar em marijuana, até falava baixinho, perto do ouvido do outro. Sabe que fulano está usando marijuana? Agora já está um projeto para liberar as drogas, para fazer, quer fazer tudo. Naquela época nem falar podia. Que as pessoas, se ouvissem falar, dizem, está ali um usuário de coisa. Era uma pessoa rejeitada na família. Era uma pessoa que era vista como um marginal. E eu tinha colegas que fumavam marijuana. E eles tentaram de todas as formas que eu usasse. Me ofereci, disse, você parece um idiotazinho, não quer nada. Eu disse, não, eu não quero. Não quero. Fiz muitas coisas erradas, mas isso tinha na minha mente o ensinamento do meu pai, que dizia assim, o filho, a cadeia não foi feito para homem. E meu pai tinha aquelas coisas assim dos homens de há 100 e poucos anos atrás, pensavam nisso. Cadeia não foi feito para homem. O dia que eu ver um filho meu preso na cadeia por causa de roubo, por causa de coisas erradas, acabou a minha felicidade. Cadeia é feito para quem, se a pessoa, na mentalidade dele, desonrou a pessoa, então é para matar as pessoas, porque desonrava, então matava as pessoas. Mas por causa de roubo, por causa dessas coisas, isso desonra as pessoas. Então, eu pensava sempre, quando eles vinham oferecer comigo, dizia, seria uma vergonha, porque eu não fui ensinado a fazer nada errado. Aquilo, para mim, era um erro tremendo. Então, nunca cedi à tentação
deles me fazerem usar droga. Tinha amigos meus que usavam e ofereciam, eu via eles fazerem aquilo, era tudo escondido. Quando a polícia pegava, iam presos porque apanhavam, faziam tantas coisas. E eu, quando fiz 18 anos de idade, entrei para a polícia, e a DOPS, que era o departamento de antidroga, vi vários desses colegas meus presos. E ele chegava lá, ei, pai, me ajuda aí. Eu não posso fazer nada. E alguns deles eu nem sabia que usavam, porque eles diziam que não usavam e depois vi preso. Essas pessoas presas. E sabe o que é uma pessoa sofrer na mão da polícia na época da ditadura? Ser torturados. Os irmãos não podem imaginar. Só quem passou por isso é que sabe. Não faz ideia do que é um ato de tortura na época da ditadura. Os irmãos não têm ideia. E eu, quando fiz 18 anos, logo estava querendo casar, quando eu fui casar com 19 anos, a primeira coisa que eu fiz foi deixar de fumar, porque eu não queria que meu filho fumasse. Deixei de fumar, não era crente, mas disse, não quero que meu filho fume, porque ele vai ver eu fumar, vai aprender. E os outros dizem, isso é bobeira, e o diabo ali. Mas graças a Deus que eu deixei de fumar quando fiz aquela época de 18 anos para 19 anos, nunca mais usei. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, é que nós, e principalmente os adolescentes e os jovens, são tentados a fazer parte do grupo. O diabo diz, você precisa de enturmar, vai ter aí antiquado, pessoas quadradas. Está todo mundo fazendo a mesma coisa, vocês também têm que fazer. Não ouça a voz do diabo. Não ouça essa voz. É por isso que tem muitas pessoas que estão vivendo hoje uma vida miserável, uma vida desgraçada, porque estão dando ouvido à voz de Satanás, ao invés de ouvir a palavra de Deus, a semente está sendo semeada, a palavra de Deus está sendo pregada, e as pessoas estão endurecendo o coração, dizem, não quero acreditar nisso, o diabo diz, não acredita, você está certo. Você está certo, continua do jeito que você está, endurecendo o seu coração, com o coração endurecido, porque você vai ver, isso é tudo mentira, continue assim, você está certo. Mas essa voz não é de Deus, o diabo mente, ele é o pai da mentira. O que Deus deseja é que o pecador ouça a palavra, ouça a mensagem, abra o seu coração e possa produzir 30%, 60%, 100%, dar fruto. Produzir, entregar sua vida, é isso que nós fizemos. Nós somos privilegiados por um dia ter aceitado o Senhor Jesus, porque quando a palavra de Deus foi lançada na nossa terra, no nosso coração, o diabo tentou tirá-la. O diabo trabalhou para tirar, mas Deus nos ajudou e hoje nós estamos aqui para louvar e para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, porque nós cremos na palavra de Deus. Lutamos contra a voz do inimigo que diz, isso é mentira, não aceita isso, você vai ficar maluco, as pessoas vão dizer isso, vão dizer aquilo, e o Espírito Santo trabalhando em nós diz, você vai ser transformado, sua vida vai ser mudada, você vai ter paz, você vai ser salvo, sua vida vai mudar, a sua história vai mudar, você será uma pessoa que vai estar dentro da vontade de Deus, você vai viver o plano de Deus para a sua vida, Deus tem um plano para você. O Espírito Santo dizia, e o diabo diz, não acredito, e graças a Deus que nós optamos por ouvir a voz de Deus, por isso estamos aqui nessa noite. E o meu conselho nessa noite, é essa a minha intenção ao pregar essa palavra, é para você que ainda não aceitou a Jesus. Para você que tem ouvido, tem até sido aconselhado, mas você permanece com o seu coração como se fosse uma pedra, um coração de cimento. Eu escrevi aqui que essa verdade que Jesus estava falando a respeito da dureza do coração, do Satanás tentar roubar a mensagem, eu escrevi aqui que essa é uma verdade inquestionável. Enquanto a pessoa resistir à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, eu não sei como é que o Espírito Santo fala, eu não sei qual é a voz dele, eu vou te explicar. Você que me ouve agora, que ainda não aceitou Jesus, o Espírito Santo está falando no seu coração, você precisa acreditar no que está sendo pregado. Porque eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Jesus veio para salvar o pecador. Não precisaria de vir se não fosse esse o caso. Mas ele veio por causa de você. Ele pagou o preço ali na cruz do Calvário pela sua vida. Ele deu a vida dele por você. Essa voz é de Deus. Ele te ama. Ele tem um plano na sua vida, ele tem desejo de abençoar a sua vida, ele quer entrar no seu coração, ele quer fazer morada na sua vida. Isso é o Espírito Santo falando aquilo que Deus quer fazer para você. E outras coisas mais que você ouve, que você diz, mas será que eu posso? Será que isso é comigo também? É isso sim. Mas do outro lado você ouve também uma voz.
E diz, mas ainda está cedo. Ainda, não sei, acho que eu vou dar um tempo mais, eu vou procurar melhorar mais, eu vou fazer isso mais, eu acho que ainda tem algumas coisas na vida para gozar, para fazer. Então, enquanto a pessoa estiver resistindo à voz do Espírito Santo, estará dando crédito, enquanto a pessoa resiste à voz do Espírito Santo, ela está dando crédito à mentira de Satanás, que essa mentira, age como um cimento no processo do ressecamento da terra, o coração. Toda vez que a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus e começa a acreditar na mentira de Satanás, que diz, ei, pai, você tem tempo ainda, deixa para amanhã, deixa para depois, ainda é cedo, deixa isso para lá. Lembra você não viu o seu pai, quanto tempo ficou sem aceitar? Agora, depois, mais tarde, não lembra da sua mãe, lembra do seu irmão, lembra da sua mulher, lembra do seu marido, lembra do seu filho, lembra daquele amigo, deixa isso para lá. Toda vez que a pessoa dá ouvido a Satanás, essa mentira vai criando uma cimentação. Aquela terra que é o coração vai ficando tão rígido, tão duro, que a semente não consegue germinar. Significa que o diabo está roubando a palavra de Deus para que ela não nasça no coração da pessoa. O conselho é deixar de ouvir a Satanás. Nesta noite, tu pode escolher a quem ouvir. Essa escolha você pode fazer. É uma escolha que ninguém pode fazer por ti, mas você pode fazer. Você pode escolher dar ouvidos à mensagem libertadora e salvadora de Deus, ou fazer a pior escolha, que é optar por acreditar nas mentiras de Satanás. É uma escolha. As pessoas estão numa posição de fazer uma escolha. Ou escolhe ouvir Deus, ou escolhe ouvir a mentira de Satanás. Porque só existe 2 tipos de escolha. Escolhe a verdade ou a mentira. Mas o meu desejo, e é isso que nós vamos fazer nessa noite, e eu convidava a igreja a ficar de pé. Nós vamos orar para que a sua decisão, você que me ouve, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não tomou esse passo de fé, você que ainda não abriu o seu coração para dizer, Senhor, eu estou aqui, eu aceito a Tua palavra, ainda que eu não entendo muito bem, eu quero que a Tua palavra domine a minha vida, eu quero que o Teu Espírito domine o meu ser, eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu não compreendo muitas coisas ainda, mas eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor vai guiar, que o Senhor vai cuidar, a palavra diz que entrega o seu caminho, o Senhor confia nele, tudo Ele fará. Então eu vou entregar meu coração, minha vida, meu desejo. E é isso que nós vamos fazer, vamos orar neste momento, para que você possa decidir abrir o teu coração para que Jesus entre e permita que a palavra de Deus, a semente poderosa, possa germinar, possa fazer com que você dê muitos frutos e que você seja uma bênção, que o seu lar seja uma bênção, que a sua família seja uma bênção, que os seus filhos possam ser criados no temor de Deus, que você possa, marido e mulher que não são crentes, você possa dizer, agora sim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Agora o nosso lar pertence a Deus. Agora a nossa vida pertence a Deus. Você que é solteiro ou solteira, você pode dizer, eu agora entrego a minha vida ao Senhor, o Senhor vai mudar a minha vida, eu agora sou uma nova criatura. Eu agora não quero resistir à voz de Deus, não quero nada que o inimigo roube as palavras que Deus tem dirigido à minha vida, eu quero abrir o meu coração. Senhor, estou aqui, eu quero dar crédito, eu quero ouvir a Tua palavra. E Deus vai proteger. Jesus diz, aquele que vem a mim, de forma alguma eu lanço fora. O Senhor protege aqueles que se aproximam dele com fé. O Senhor vai cuidar, o Senhor vai guiar. Nós vamos orar. Eu vou pedir os nossos irmãos do louvor para fazer o favor de subir, mas nós vamos curvar a nossa cabeça. E nós vamos orar ao Senhor para que nessa noite você possa tomar uma decisão e escolher aceitar a verdade de Deus e ouvir o que Jesus disse. Ouvir o que Jesus disse. Porque quem disse tem o conhecimento sobrenatural, todo o conhecimento. Ele sabe que essa é a estratégia de Satanás. Fazer com que as pessoas não ouçam a palavra. Porque ele mesmo, o Senhor Jesus, diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E muitas pessoas já partiram para a eternidade sem salvação.
e não tem mais retorno, não pode fazer mais nada por elas. Elas estão eternamente perdidas. Outras, à semelhança daquelas sementes que caíram no meio dos espinhos, estavam indo muito bem. Seguiram o Senhor, louvando a Deus, adorando a Deus, mas depois caíram no meio, os espinhos começaram a crescer, os abrolhos começaram a crescer e sufocaram. E hoje já não estão mais, estão vivendo uma vida sufocada, uma vida que não é boa, não vale a pena. Precisam abrir mão, precisam deixar essa vida. Outros que sofreram as perseguições e voltaram atrás também precisam de levantar-se e ouvir a voz de Deus. Preciso dar crédito a essa palavra, porque o Senhor quer mudar, o Senhor quer que essa semente, a palavra de Deus, brote no seu coração e você passe a dar muitos frutos. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos orar. Eu peço à igreja que ore por essas pessoas. Agradeça a Deus por você ter ouvido a palavra de Deus, ter dado crédito e hoje estar servindo ao Senhor. Mas vamos orar por aquelas pessoas que ainda não fizeram e que têm sido atacadas pelo inimigo, que têm mostrado tantas oportunidades para que elas continuem afastadas de Deus. Diz, não, você não precisa. Você não é tão malzinho assim, ou mazinho assim, que precisa de vir a Jesus. Continue assim, mas nós vamos orar para que Deus mude essa história e que você possa abrir o seu coração e ouvir a voz de Deus e rejeitar a voz de Satanás que o impede de entregar a sua vida para Jesus. Pai, nós temos ouvido a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é a verdade, Senhor. E nós te agradecemos porque um dia, Senhor, nos fizeste compreender e nós recebemos a Tua palavra no nosso coração. A nossa vida, ó Deus, foi transformada, os nossos pecados foram perdoados. A força, Deus, que dominava a nossa vida no pecado foi repreendida. As cadeias foram quebradas, as algemas foram partidas. E hoje nós livres somos, ó Deus, libertos, transformados, lavados e redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Podemos, ó Deus, exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, servir ao Senhor com alegria e com gozo na nossa alma e anunciar essa mensagem, ó Deus, salvadora. Pregar essa palavra, ó Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Obrigado, Senhor, mas nós queremos orar por aquelas pessoas que têm ouvido a Tua palavra, Senhor. Alguns muitas vezes, outros pela primeira vez, mas que ao ouvir a Tua palavra, ó Deus, estão debaixo de uma luta interior, uma voz, ó Deus, que os convida a crer, a confiar, a entregar a Ti, Senhor, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Por outro lado, uma voz, ó Deus, que tenta desacreditar a Tua palavra, que tenta, ó Deus, colocar medo, colocar receio, dúvidas, colocar, ó Deus, preocupações para além do natural, Senhor, perdendo a confiança no Senhor, na Tua palavra. Mas nós oramos, ó Deus, e repreendemos toda a força do mal, todas as potestades malignas, todas as setas malignas, todos os dados inflamados do inimigo que caiam por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que a Tua palavra, ó Deus, possa fluir nos corações e que haja salvação de alma, libertações, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Enquanto nós vamos cantar, eu queria desafiar você que está aqui, você que nos ouve também em casa, você que ainda não tomou essa decisão, a abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu Te aceito como meu Salvador. Eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu não quero continuar sendo enganado, iludidos pelas mentiras, pelos enganos. Me ajuda a crer, Senhor. Me ajuda a confiar na Tua palavra. Me ajuda a aceitar o Teu plano. Me ajuda a aceitar a Tua palavra para a minha vida. Enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria de orar por você. E queria que você deixasse o seu lugar. Enquanto nós estivermos aqui louvando, ninguém vai olhar para você, ninguém vai te recriminar. Pelo contrário, vão regozijar pela sua decisão. Porque há uma festa no céu quando alguém entrega o seu coração para Jesus. E nós participamos dessa alegria, que não há nada mais
maravilhoso de que alguém confiar a sua vida a Jesus. Enquanto nós estivermos cantando, sai do seu lugar, vem aqui à frente, porque eu vou orar por você, para que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.